Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós demoramos, mas voltamos para poder dar continuidade nos vídeos, né? Contando um pouquinho da nossa história. E mais uma vez o Johnny, meu esposo, está aqui para me ajudar a contar essa história. Isso aí. E pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade a uma parte, temos que gravar rapidinho porque o Johnny já está pronto para poder ir trabalhar. Mas enfim, nós paramos no primeiro beijo? A gente foi no primeiro beijo. Foi no primeiro beijo. Nós não vamos colocar datas aqui de nada, tá? Mas a gente sabe todas as datas, a gente inclusive comemora todas as datas, mas nós não vamos colocar datas aqui de nada. Até mesmo porque a gente comemora tudo quanto é data, né? Então vocês vão confundir tudo aí. Então nós vamos deixar sem as datas mesmo. Bom, depois do primeiro beijo, a gente passou a se ver mais, né? A sair mais, tanto sozinho quanto os nossos amigos em comum, né? Que os mesmos amigos que eram meu era do Johnny. Quer falar? Não, pode falar. Os mesmos amigos que eram dele também era meu, que a gente congregava na mesma denominação, mas em igrejas diferentes, né? Na quadrangular. O Johnny morava em Baldinho e eu morava em Jequitibá. E aí a gente passou... Ele ficava mais em Jequitibá, né? Do que em Baldinho. Ele ficava mais em Jequitibá. Ele ia mais em Baldinho trabalhar, né? Porque nessa época eu morava eu e meu irmão junto. Aí eu deixava mais o meu irmão de normal, ele já era de sair mesmo, ficar na rua. E eu já era pra ficar mais em casa. Aí depois que eu conheci a Jéssica, a gente estava depois do primeiro beijo, mas antes disso de eu conhecer ela, eu ficava muito em Jequitibá ainda. Eu dormia na casa dos meninos lá que era da igreja. Tocava na igreja, né? Eu tocava na igreja, depois do culto, aí eu ia pra casa de uns colegas meus que é da igreja dormir também, dormia na casa deles. Eu ia embora só no domingo também, que tinha um compromisso lá na igreja, lá de Baldinho. Aí é isso aí. Mas eu passei a frequentar muito mais ainda Jequitibá depois que eu conheci a Jéssica e depois que a gente começou a namorar também. Isso. Nesse tempo, a gente começou a sair, começou a conversar. Eu estava me aprofundando um pouco mais na igreja, né, na minha vida com Deus. Não da forma que eu sou hoje, mas assim, de início, né, eu estava ali naquele primeiro amor, no inicinho, né, gente, que é tudo muito bom, tudo maravilhoso. E aí eu tive a ideia de conversar com o Johnny sobre a gente orar, né, para ver o que Deus achava sobre o relacionamento que a gente queria ter, sobre a nossa vida, né, como que ia ser, se Deus iria aprovar também. Eu lembro que eu chamei ele para orar, ele ficou meio surpreso, que eu era recém-convertida, né? Verdade. Ele ficou meio surpreso, mas aí a gente começou a orar. E eu lembro que a gente orava e perguntava, Deus confirmou pra você? Deus falou alguma coisa pra você? Tem até uma música acho que é a Aline Barros, que chama Deus Confirmou, que a gente se identifica muito com essa música, né, meu bem? Porque a gente orava mesmo pedindo confirmação do Senhor. E a ideia de orar mesmo partiu de mim. E o Johnny ficou surpreso por eu ser recém-convertida, né? Acho que ele não esperava. E aí a gente começou a orar. E a gente vai adiantar um pouquinho a história, porque é muita coisa, né? Senão o vídeo fica muito extenso. E a gente tá com pouco tempo para poder contar. E aí eu lembro que Deus confirmou para mim primeiro. Deus já tinha falado comigo. E aí eu falei com o Johnny e ele falou, olha, comigo ainda Deus não me falou nada. Vamos continuar orando que Deus vai falar. Uma hora ele vai falar, se é sim, se é não. E aí passou um tempo e Deus confirmou para você também, né, meu bem? Foi, Deus confirmou pra mim e foi na igreja. Também Deus confirmou pra gente. Usou uma pessoa para poder falar, né, com a gente. Foi uma das confirmações, né? Porque foi um pastor de fora na igreja lá. A gente foi lá pregar lá. Aí ele revelou pra mim. Ele pediu pra mim. Ele tinha me chamado. Aí... Sim, eu não sei falar totalmente o que ele falou não, mas na parte que eu lembro que ele falou pra mim, que ele me via com o cajado na mão com uma rede. e com a rede. Que ele seria pescador de almas.
e no meio, e ele tinha visto o nome de Jéssica no meio. Aí eu olhei pra Jéssica e falei assim, mas antes disso aí eu tinha pedido Deus, falei com Deus, Aí eu Deus, queria chorar, que se o Senhor falar, confirmar pra mim, falar alguma coisa pra mim. Mas isso aí eu falei em espírito mesmo. Falei em espírito. Não da minha boca pra fora, assim não, foi em espírito mesmo. Em pensamento. Em pensamento. Aí foi lá, Deus confirmou pra gente. E eu tô com essa cara de choro aqui porque foi um tempo muito difícil. Porque as pessoas não me aceitavam, né? Eu não vou nem falar demais porque eu começo a querer chorar. Porque até hoje eu perdoo essas pessoas, mas eu não entendo o motivo real de tudo. Muita gente contra, muita gente falava muita coisa ao meu respeito. Eu não sei se era porque eu era recém-convertida ou se porque eu já tive um relacionamento anterior ao Johnny, né? Eu tive um namorado anterior ao Johnny. Então eu não entendia direito porque muita gente falava muita coisa ao meu respeito. Inclusive, né, quando ele congregava na outra igreja, os pastores não gostavam muito, né? A gente ser realista mesmo. Eles não gostavam muito, nós não tivemos o apoio deles em questão do nosso relacionamento. Mas do meu pastor, na época, né, que era o Jequitibá, ele abençoou, a gente até pediu ele, né, amor? Sim. A bênção, que ele nos abençoasse, que ele orasse pelo nosso relacionamento. Ele orou, nos abençoou. E aí, quando a gente recebeu, né, essa resposta de Deus nesse dia do culto, eu lembro que eu chorei demais, o Johnny também chorou muito, porque a gente ficou assim muito feliz, porque tava muita gente contra e eu não entendi o porquê, porque eu queria fazer tudo certinho, por mais que a gente tenha ficado, mas na época eu não entendia, né, a questão do ficar, que era errado, que não era bom para nossa vida espiritual, para nossa vida como casal. Eu não tinha esse entendimento, para falar a verdade. E quando a gente recebeu essa resposta de Deus, assim, foi um refrigério mesmo para minha alma, principalmente porque eu sofria muito. Eu falava que eu não muitas vezes eu pensei em desistir do nosso relacionamento por achar que eu iria fazer mal mesmo pro Johnny, por acreditar naquilo que as pessoas falavam ao meu respeito. Porque eu sempre fui, infelizmente, assim, de acreditar mesmo nas coisas que as pessoas falavam sobre mim, porque eu até então não entendia o que Deus dizia ao meu respeito, o que eu era para o Senhor. Então eu pegava muito essas coisas que as pessoas falavam e, nossa, gente, foi assim, um tempo muito difícil para mim, para o Johnny, mas principalmente para mim, porque era, né, a pessoa que estava ali diretamente sofrendo os ataques das pessoas. E pode continuar. Não, mas na verdade, bem antes do pastor revelar para mim, falar comigo, mas antes Deus não tinha confirmado para mim ainda. Aí eu falei com a Jéssica, não confirmou nada para mim ainda não. Mas uma hora vai confirmar. A gente continuou orando mesmo. A gente continuou orando, pedindo a Deus confirmação, se era aquilo que Deus queria pra gente mesmo. Aí foi nesse dia o pastor confirmou pra mim. Aí eu tive certeza mesmo daquilo que Deus queria pra mim e pra vida da Jéssica também. E nesse dia tava todas as pessoas reunidas na igreja, tanto da igreja dele quanto da minha. E foi assim, foi um culto muito especial pra gente, por esse motivo também, por estar todo mundo ali presente, por todo mundo presenciar, que não foi coisa da nossa cabeça, foi Deus mesmo que preparou. O pastor nunca me viu na vida, ele não me conhecia, não tinha como ele saber o meu nome. Então foi algo que Deus preparou mesmo aquele dia. E foi um dia muito especial e eu tenho certeza que eu e o Johnny nunca vai esquecer desse dia, porque foi um dia marcante mesmo para nossas vidas. Certeza. Depois disso nós pedimos a bênção do nosso pastor. E aí tinha uma pessoa aqui que não queria que eu conhecesse os pais dele, sabe? Porque a situação dele com o pai dele era um pouco complicada, né? Ele tinha saído de casa, não saiu brigado, né, meu bem? Mas não tinha uma boa convivência. Não tinha um bom relacionamento entre eu e meu pai. Não tinha um bom relacionamento, mas hoje, graças a Deus, a gente tem um relacionamento melhor. A gente conversa mais. Porque antigamente eu e meu pai a gente conversava mais o necessário. Não tinha um bom relacionamento como um amigo, entendeu? Aí, nesse meio tempo aí, eu saí de casa.
nesse meio tempo eu conheci a Jéssica, tinha pouco tempo que eu tinha saído de casa. Tinha 1 ou 2 Aí meses no tinha máximo. 2 meses. Aí eu não tinha me entendido com meu pai ainda direito. Eu não tinha se entendido, não tinha colocado as coisas em ordem ainda. Aí eu pensava assim, ela queria que eu levasse, ela tá querendo que eu levasse ela pra casa dos meus pais, pra ele conhecer. Mas eu pensei assim, eu e meu pai ainda não tá bem entendido. Então pra ele não vai fazer diferença nenhuma. E eu pensava comigo, não vai fazer diferença nenhuma eu levar ela lá pra conhecer. Mas assim, pra minha mãe, com certeza minha mãe ia gostar, que Sua irmã, minha seu irmã irmão. ia gostar que eu levasse pra apresentar. Mas a respeito do meu pai, eu pensava que na minha cabeça que não ia fazer diferença nenhuma. Por isso que eu não queria levar ela lá, sabe, na casa dos meus pais, para conhecer eles naquele E o momento. receio também do que ele iria falar, né? É, naquele momento eu não queria levar. Mas Conhecer. aí eu bati o pé e falei, queria. Eu só liguei pro Johnny e falei, olha, tô me arrumando aqui, minha mãe deixou eu ir, tá, gente? Eu levei até uma amiga comigo, a Pársila foi comigo. E aí eu só liguei pro Johnny, ó, tô me arrumando aqui e eu tô indo conhecer os seus pais. Eu tava muito nervosa, porque eu já tinha ouvido muita coisa a respeito do Johnny, do pai dele, das histórias que as pessoas contavam. Eu fiquei com muito receio de ir, mas eu quis ir pra fazer as coisas certas, né? O Johnny já conhecia mais a minha mãe, né? A gente não ia fazer um almoço, tudo bonitinho, mas eu queria primeiro ir à casa dos pais dele. A minha mãe e meu pai, eles não foram também. Meus pais não são cristãos também, eles são, na verdade, são cristãos, mas católicos, mas não frequentadores e não praticantes. Porém, eles também ficaram com receio, né, de ir na época, e foi só eu e uma amiga. E aí, nessa época, eu fui, cheguei lá na casa dos pais do Johnny, a mãe dele me recebeu muito bem. A mãe dele é uma mãezona pra mim também, é a minha segunda mãe. A irmã dele ficou morrendo de vergonha, a Lala. Lala também hoje é uma das minhas melhores amigas, amo Lala. Ela ficou muito vergonha, ela era bem pequenininha na época. Foi que quase 9 anos atrás, né? Tinha uns 12 ou 11 anos, eu acho. Quase uns 9 anos atrás, gente. Vai fazer 9 anos agora, no início do ano que vem. E aí conheci ele, o pai do Johnny estava lá dentro, mas ele veio, me cumprimentou tudo certinho, depois ele voltou pro quarto de novo. Mas ele me cumprimentou também, no dia ele me tratou bem, conversou. O irmão do Johnny também, o Neném, que hoje também é um dos meus melhores amigos, inclusive esse final de semana ele estava aqui em casa, a gente ama muito ele. O Arthur é apaixonado por esse tio e a tia dele, gente. E tem o Miu também, mas o Miu foi assim, o mais de boa, porque o Miu morava com o Johnny, que é o outro irmão dele, né? E ele também me recebeu tudo bem. Ele acompanhou, né? Porque ele ia com o Johnny pra Jequitibá às vezes e ele acompanhou um pouco mais a nossa história. Mas assim, foi bênção, sabe? Ter ido conhecer os pais do Johnny, eu não me arrependo, faria a mesma coisa novamente, porque a gente tem que fazer as coisas certas. Mas lá na frente a gente errou muito. Vocês vão entender ao longo do vídeo. Mas depois de conhecer os pais do Johnny, o Johnny foi na minha casa, conheceu minha mãe, conheceu meu pai. Minha mãe abençoou também, aprovou o relacionamento. E eu lembro que nós marcamos um almoço na casa da minha avó, você lembra? Pra conhecer meu pai biológico. Eu lembro. E meu pai biológico nem ficou no almoço, pra falar a verdade, porque ele né, a vida dele é um pouco diferente da nossa. Ele saiu, né, pro bar. E a gente foi lá na casa da minha avó, minhas tias, minha avó receberam o Johnny super bem. Foi até um amigo nosso também na época, o Paulo Henrique. Você lembra que ele levou? Lembro que eu levou. A gente. E receberam o Johnny super bem. E até hoje minha avó também tem o mesmo carinho pelo Johnny, minhas tias. Todo mundo gosta muito do Johnny, graças a Deus. Todo mundo recebeu ele super bem. E eu fico muito feliz por isso. Seu avô também? Meu avô também. Hoje meu avô já foi, né? Morar com o Senhor, mas meu avô na época também estava aí, eu sou chorando mesmo, tá, gente? Qualquer coisa que eu vou falar aqui eu vou me emocionar, eu vou chorar. Mas meu avô também tratou o Johnny super bem, foi muito bacana. Então, graças a Deus eu conheci ele em vida ainda. Conheceu, o Arthur também conheceu. Uns bons anos. Uns 9 anos. O Johnny que você conheceu, eu acho que ele tinha 91, né? 90 para 91. Eu acredito que sim.
Isso. Meu avô faleceu com 100 anos, gente. E forte ainda, né? Sim. Graças a Deus. E foi isso, conhecemos uma família um do outro. E foi tudo muito rápido. Isso tudo aconteceu no ano de 2015. Mas aqui, gente, voltando um pouco aqui, teve um evento que aconteceu na igreja, um acontecimento que, na época, antes de eu conhecer a Jéssica, ela tinha um outro relacionamento. Aí foi um dia, ela com o ex-namorado dela na igreja. Aí beleza, ela nem me conhecia, mas tipo assim, eu já via na igreja, passava, às vezes ela ia sozinha, passava, às vezes ela cumprimentava os meninos tudo, nem me cumprimentava não. Mas é porque eu não conheci, eu não lembro, gente, do Johnny na igreja. Diante de Deus, eu não lembro desse menino na igreja. Os amigos dele eram meus amigos, mas eu não me lembro de ter visto o Johnny na igreja, principalmente tocando. Eu já vi o irmão dele mais novo tocando bateria lá, mas o Johnny eu nunca vi. Aí teve uma pregação lá que o pastor estava falando a respeito de abrir mão das coisas, pelo amor de Deus, sabe? Pra ter uma vida com Pra ter uma Deus. vida com Deus. Aí beleza. Aí o pastor chegou bem perto assim dela e do ex-namorado dela e falou, você largaria Deus, você largaria o seu namorado, ou o seu marido seu relacionamento por Deus? Aí E o pastor fez uma pergunta. O que eu respondi? Eu balancei a cabeça que sim. Aí eu tava sentado na frente assim do púlpito da igreja. Aí eu olhei assim e falei, gente, se caso Deus pensou que não acontecia, dá tudo certo na vida desse. Eu falei, se caso um dia, eu pensei, se caso um dia o relacionamento dela, mas ele não durar mais tempo aí, será quem que Deus vai colocar na vida dela? Que homem que Deus vai colocar na vida dela? Tô chorando de novo. Aí depois que a gente começou a namorar, aí que eu lembrei disso, aí que eu lembrei dessa pergunta que eu tinha feito, sabe? No meu pensamento. Quem será que Deus colocou pra namorar? Aí eu falei assim, não gente, você vê, olha os negócios, é eu mesmo que Deus vai colocar isso. Aí eu só pensei e perguntei a Deus, se caso um dia ela separar dele, será quem que Deus vai colocar? Acabou que aconteceu comigo. Acabou que aconteceu comigo. Gente, quando a gente conta assim, a nossa história, a gente gosta muito de contar um pro outro, né? As nossas vivências em particular. E tem muita coisa assim que a gente fala, meu Deus, só pode ter sido Deus mesmo que fez essas coisas. Porque é muito engraçado as coisas. E eu e o Johnny, a gente se identifica muito na nossa história de vida, nos nossos medos, nas nossas ansiedades, nos nossos receios, na inferioridade que às vezes a gente sente muito. Pode até não parecer, mas a gente sente muito. É muita coisa assim que Deus faz, né? Tudo tem um propósito e eu não tenho dúvida disso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, que já está dando quase 20 minutos de vídeo. Fiquem ligados que a próxima etapa da história tem muita coisa. Tem bastante coisa aí. Nós fomos morar juntos, né? Mas se vocês quiserem... Quanto tempo, Isso. quanto a gente foi morar junto, quanto tempo a gente ficou em Baldim, e qual foi o tempo que a gente veio aqui para Sete Lagoas. Quando nós casamos, né? Quando nós casamos. Quando nós reconciliamos com o Senhor. Então tem muita coisa para contar para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar um pouquinho da nossa história. Talvez o que aconteceu com a gente, talvez possa estar acontecendo com vocês também. Talvez alguma coisa que a gente falar aqui, talvez eles podem aprender nas suas vidas também. Se identificar, né? Se identificar. É isso aí, tudo que a gente faz aqui também, ou nossos erros, nossos acontecimentos na vida da gente, assim, talvez pode servir de aprendizado para outro casal, para outras pessoas, o que aconteceu com a gente errado. É porque nós não acertamos em tudo, viu, gente? No início, por mais que a gente queira, né, ter acertado em muitas coisas, começamos orando, já começamos errando, na verdade, porque nós ficamos, só que eu não tinha entendimento. Mas depois também que eu conheci você, eu fiquei com você, eu
O meu interesse era só você, mais ninguém. Mas mesmo assim nós erramos, porque o nosso intuito de orar teria que orar primeiro para depois da aprovação do Senhor a gente ver o que a gente faria. E eu não tenho vergonha de falar, viu, gente, que nós erramos sim. Mais pra frente vocês vão ver aí ao longo da história que nós erramos ainda mais, mas que também nós consertamos o nosso erro, que nós pedimos perdão ao Senhor, reconciliamos ao Senhor, e é o que o Johnny falou, que a nossa história possa servir de exemplo para a sua vida. Tudo que a gente contar aqui é um testemunho, é algo que Deus nos fez viver, algo que Deus nos fez, né? Nem tudo é permissão do Senhor, muitas coisas são escolhas nossas mesmo, né? Escolhas erradas, escolhas certas que nós fizemos, mas tudo é permissão do Senhor, tudo tem um propósito e nós aprendemos muito em cada etapa da nossa vida, juntos e separados. E se você quer ver e acompanhar a nossa história, aproveita para se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais, vou deixar aqui tanto o meu Instagram, tanto quanto o Johnny. Nós ainda estamos na etapa de nos adaptar aqui a gravar vídeos aqui com frequência, lá no Instagram também, por mais que a gente tenta. Igual eu falei com o Johnny, não vou prometer nada, que sempre que eu prometo dá alguma coisa errada, mas uma hora vai dar certo, em nome de Jesus. Nos acompanhe aí que em breve vai ter mais novidades. Viu? Deus abençoe vocês. É isso aí, pessoal. Fica esse vídeo aí. No próximo aí tem muita coisa. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.